Sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje queria falar convosco sobre o FMEA. O FMEA é um acrónimo em inglês que pode ser traduzido por Failure Mode and Effect Analysis, e a sua tradução, ao fim e ao cabo, está relacionada com os modos de falha e a análise dos efeitos que esses modos de falha têm. Foi uma ferramenta desenvolvida no ramo automóvel nos Estados Unidos, muito por causa das normas da qualidade que estavam implementadas na altura 9001, e foi criado pela IATF, que é digamos, agora vou dar um nome, não é uma associação, mas uma entidade de certificação ligada ao ramo automóvel e da auditoria, que criou, digamos, 9001, criou uma norma que era 6.949. O que é que esta norma dizia? Esta norma estava focada e requeria que os fornecedores do ramo automóvel coordenassem, ou seja, tivessem aqui e conduzissem um FMEA a todos os produtos ou os processos, de forma a conseguir criar aqui um esforço para prevenir que haja falhas antes que elas aconteçam. Como diz esta norma, o FMEA está criado foi desenvolvido para prevenir falhas, para prevenir erros, para prevenir defeitos. E ele não requer estatísticas muito elaboradas e complexas, o que ele, no entanto, ele pode ser responsável por reduções significativas de custos para a empresa. A regulação do FMEA requer então tempos e recursos humanos. Por norma é uma equipa que tem uma equipa multifacetada, de várias áreas, e a ferramenta requer que esta equipa esteja ou disponibilize parte do seu tempo de modo a ser capaz de conseguir fazer esta análise em conjunto. A implementação tem algumas dificuldades, muito por haver esta gestão da equipa de vários departamentos, e esta ferramenta, lá está focada então na prevenção dos defeitos, ou de evitar que haja falhas no processo. Normalmente é utilizado em produtos ou processos que estão para serem implementados. No entanto, também pode trazer bastantes benefícios para processos ou produtos que já existem. A questão de ser utilizado para antes de implementar um novo produto ou um novo processo é a mesma de, antes de eu pensar a linha, antes de eu fizer o design de um produto, eu vou pensar o que é que vai falhar, o que é que pode correr mal, quais são as dificuldades que o produto me pode trazer ou o processo pode ter. Então eu vou fazer este desenvolvimento, este design, tendo a intenção que todas estas dificuldades podem aparecer, e meu objetivo é garantir que vou eliminar o máximo de possíveis erros e de falhas a ocorrerem. Um bom FMEA necessita então aqui de dados fiáveis sobre o produto, sobre o processo. Sem eles, acaba por ser aqui um jogo de adivinhação, que está baseado em opiniões sem factos reais. Então convém ter aqui também uma equipa que tenha capacidade de recolher estes exemplos. Um exemplo de um FMEA que vai ter sucesso: a equipa focar-se no modo de falha. Nós vamos ver que é um modo de falha que não vai ser a maior oportunidade que nós temos de melhoria dentro dos problemas que foram encontrados. Nós vamos ver que o modo de falha são as possíveis falhas que pode ter o novo processo ou o novo produto, e que nem todos eles vão ter o mesmo peso em termos de melhorar a implementação do nosso objeto de estudo. Então é preciso nós, realmente, além de detectarmos os modos de falha, conseguimos aqui criar, digamos, uma priorização ou um ranking que nos vai dizer qual é aquele que vai nos trazer mais melhorias e vai nos trazer mais benefícios, e que é a melhor oportunidade que nós temos de ganhos realmente no processo. O FMEA pretende procurar formas pelo qual o produto pode não funcionar corretamente, ou segundo os quais
pode haver aqui uma falha e sendo mais simples ou mais complexo. Os próprios processos que sejam menos complexos, processos simples, com 2, 3 pontos de trabalho e tarefas muito simples, são processos que podem ver uma melhoria se for aplicado um FMEA. Quando se falha, os mesmos podem ser apenas do processo ou da máquina, mas também pode ser um erro do operador. Estas falhas por operador devem ser contabilizadas, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, quando eu estou a desenvolver um FMEA, eu não devo olhar só para quais são as possíveis falhas que a máquina pode ter, possíveis erros de manutenção, avarias, não olhar só para falhas do processo, do género não conseguir abastecer o equipamento corretamente, a probabilidade de haver aqui algum incêndio, tudo isto são coisas que nós devemos ter atenção. Mas também não nos devemos esquecer que o próprio operador pode ser um motivo de falha do processo ou do produto. E erros que o operador possa cometer, e aqui eu não estou a querer culpabilizar o operador, podem ser evitados. Quando eu digo que não quero culpabilizar é no sentido de, se eu sei que o operador tem ali margem para errar, eu vou tentar arranjar uma maneira de ele não errar. E há várias ferramentas para fazer isso. Nós temos o Spock.io, que é uma das ferramentas cujo nome é mesmo à prova de erros. O nome original nós sabemos que era à prova de totós, ou de tolos, ou de... Entendem? O que eu quero dizer é, essa ferramenta foi desenvolvida para evitar os erros, para evitar o erro humano. Que nós sabemos que é difícil de retirar só com informações ou sensibilizações ou punições. É preciso mais do que isso para conseguirmos evitar o erro humano. Por isso, é tudo falhas que eu acho que possa haver devido ao operador, eu também vou contabilizar para o meu FMEA e vou acrescentá-los como modos de falha. Como eu estava a dizer, então, as formas em que o produto ou o processo pode falhar são chamados os tais modos de falha. Todas as possíveis falhas que eu vejo no processo são modos de falha. Para cada um destes modos de falha existem potenciais efeitos, ou seja, se eu falhar, eu estou num carro a acelerar, neste momento estou a acelerar, se eu tenho um carro que me trava à frente e se eu falho em pressionar o pedal dos travões, o efeito que tem é, posso ter aqui um despiste, ou posso bater na pessoa que está à minha frente, ou efetivamente eu posso realmente mesmo parar o carro. Então, sempre que eu tenho uma falha, eu tenho potenciais efeitos. E não é um potencial efeito como uma falha, não é? Posso ter vários potenciais efeitos para várias falhas. E dentro destes potenciais efeitos, claro, vai haver uns que têm mais probabilidade de acontecer do que outros. Muito dificilmente. No exemplo que eu dei anteriormente, uma das potenciais falhas de eu conseguir parar antes de bater no carro, se calhar vai ter menos probabilidade do que o potencial efeito de eu bater no carro. Principalmente se eu estiver muito próximo do carro. Portanto, é isto que temos que ter em atenção. Depois, para cada potencial efeito, está associado um risco. E é este risco que ao fim e ao cabo vai ser aqui a nossa probabilidade de nós também termos aquele efeito a acontecer. O FMEA, então, o processo de identificar então, estes modos de falha, os potenciais efeitos e a criar aqui os seus riscos, ou definir os seus riscos. Na segunda parte do FMEA, eu vou começar a pensar em modos de eliminar as falhas ou então mitigar. E o que quero dizer mitigar é reduzir os efeitos que vou ter de uma possível falha ou reduzir a probabilidade daquela falha própria acontecer. E é isto que eu vou ter que fazer no FMEA. É para isso que serve o FMEA. O FMEA está dividido em vários passos. Estes são 6 passos no FMEA atual, em que os primeiros passos é definição do processo, saber exatamente quais são todos os passos ou todos, digamos, os pequenos mini processos dentro do processo ou do produto. Em seguida eu vou começar a procurar então os modos de falha, tudo aquilo que pode falhar naquela zona. Imaginemos que eu tenho uma máquina ou uma linha que tem 4 máquinas associadas à linha. Eu se calhar vou dividir cada uma das máquinas, fica uma parte do FMEA. E vou procurar para a primeira máquina quais são os modos de falha que eu posso ter. Para a segunda quais são os modos de falha que eu posso ter. Pode acontecer eu aqui ter os mesmos modos de falha em várias máquinas. Isso acontece com muita regularidade, principalmente, por exemplo, temos uma identificação que segue no nosso... Temos um Kanban que segue os nossos produtos para o próximo passo, para a próxima máquina.
E isto acontece em todas as máquinas, já há um método de transporte, aqui há uma situação de transporte, uma identificação de um Kanban. Eu posso ter como modo de falha a perda deste Kanban e eu perder a identificação do que é que está a ser transportado, o que é que está ali no meu contentor ou o que é que está naquela palete que eu estou a transportar para a outra máquina. Isto é um modo de falha, porque eu posso cometer erros. O operador seguinte vai pensar que aquilo é uma peça para um determinado cliente e vai substituir e está a fazer as neiras e isto vai dar uns erros. Por isso, isto eu posso ter em todos os passos. Sempre que eu tenho uma movimentação de uma máquina para outra, eu posso ter este modo de falha e vai se repetir em todas as máquinas, ao fim e ao cabo. E eu quando estou a fazer, depois de fazer estes modos de falhas, começo a ver os potenciais efeitos, o que é que vai acontecer se eu tiver esta falha, e vou começar aqui a criar, digamos, a trabalhar o meu ranking ou a minha priorização das falhas que eu quero atacar. Eu vou focar-me em 3 aspectos, que é a severidade, que está relacionado com a consequência do risco, com o tamanho ou a gravidade do risco que nós vamos ter. Vamos ter a ocorrência, e esta vai estar relacionada então com a probabilidade de ocorrer aquele efeito ou aquele mal falha e aquele potencial efeito, e vou ter detecção, que é qual é o meu grau de detecção daquela falha. Ao fim e ao cabo eu quero garantir que vou detectar antes do efeito, quando tenho uma falha, eu quero detectar antes de ele sofrer o efeito, e é isto que vou pôr aqui na detecção. Esta classificação vai sempre de 1 a 10. 10 normalmente na severidade é o pior, é grave. Na ocorrência 10 quer dizer que eu ocorre mais vezes. Na detecção 10 está relacionado com eu vou detectar menos vezes ou vai-me passar mais peças ou os falhos vão passar de modo a ter os efeitos com maior grau. Depois existem tabelas. Inicialmente era feito, multiplicava-se, tínhamos o RPN, que era multiplicar os três componentes e íamos fazer a análise a partir desses componentes, ou seja, se tivesse desses 3 componentes 10 íamos ter 1000, que era 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Se tivéssemos a melhor situação possível, que seria 1, 1, 1, eu teria um RPN de 1, que seria fantástico. Agora, com o novo método é diferente, existem mesmo tabelas, pode haver, e segue-se a tabela e lá vai nos dizer se realmente o risco é médio, se é baixo ou se é elevado. Mas vai ser a conjugação destes 3 componentes que nos vai deixar antever realmente qual é a gravidade aqui que nós temos deste modo de falha e qual é a urgência para nós conseguirmos, ou que nós devemos dar a cada uma das falhas para resolver. A equipa então é multidisciplinar, deve ter membros de vários setores, com várias competências, com várias visões, capacidades de observar. É importante ter aqui um team leader, alguém que vai aqui realmente fazer a preparação de todo o trabalho, que vai garantir que a equipa tenha todos os recursos que são necessários, vai fazer, digamos, auditoria à produção se estão a seguir na direção que querem do FUMEI ou não. É importante ter especialistas do processo, e especialistas do processo é pessoas que têm conhecimento no processo que nós estamos a analisar, são as pessoas que têm a parte técnica. Nós falámos já muito da questão técnica e administrativa, haver a separação em teorias da clássica da administração. Aqui é a parte do especialista do processo, é a pessoa que tem a competência técnica, que nos é capaz de dar aqui muita informação em termos de como é que se faz aquele produto ou como é que se trabalha aquele processo. E depois é bem importante ter pessoas de manutenção, gente de qualidade, ter aqui as diversas áreas que vão ter outro tipo de visões que quem já está habituado àquele tipo de processo não vai ter. É importante também que esta equipa, antes de começar o FUMEI, tenha então a devida formação aqui do FUMEI e que haja o team leader tenha os conhecimentos para passar esta informação e este potencial que esta ferramenta tenha. O que é necessário quando nós fazemos aqui, quando queremos iniciar um FUMEI? A primeira coisa a fazer é definir então qual é o âmbito, qual vai ser aqui apanhado, qual vai ser os limites daquilo que nós vamos querer analisar com o FUMEI. É importante ter um orçamento também para as melhorias que nós podemos implementar. Se nós tivermos um orçamento, nós vamos então conseguir gerir este orçamento de modo a conseguir atacar o máximo de oportunidades de melhoria com as urgências maiores. Ter os recursos necessários, tanto humanos como recursos de trabalho. Ter aqui, digamos, um horário e tempo disponíveis para os membros, ou pelos membros. O que eu quero dizer disto é, se nós estamos a usar gente cuja o responsável funcional, um
somos nós, e isso vai acontecer a partir do momento em que nós usamos pessoas de vários setores. Nós temos que ter aqui um acordo com o responsável por esse déficit funcional dos nossos membros, para nos ceder tempo para conseguirmos resolver o FUMEA. Porque sem tempo não vamos conseguir resolver, e é preciso mesmo ter isto. Depois, é uma boa prática realmente coletar toda a informação no documento dedicado ao FUMEA. Quando eu vou começar, ter tudo num documento inicial, um Project Charter, e pode ser num A3, pode ser vários documentos que nós podemos usar, ter esta informação toda, que é para nós podermos recorrer a ela, para termos aqui, digamos, um acordo estabelecido entre toda a equipa e todos os membros da equipa. O que é que existe? Qual é a diferença então aqui entre o FUMEA do produto e o FUMEA do processo? O do produto está preocupado em encontrar os problemas que podem causar defeitos ao produto. O do processo está mais preocupado em encontrar aqui então possíveis falhas ou potenciais falhas que nós vamos ter no processo. Nós queremos encontrar todos os problemas que o processo pode vir a ter, enquanto no produto nós queremos procurar defeitos e garantir que o produto vai cumprir com os requisitos para o qual ele foi produzido. O FUMEA, se eu quiser elaborar um FUMEA, eu começo sempre por então fazer uma revisão tanto do produto e do processo, ter uma noção do que é que vai ser, como é que funciona, quais são os passos, fazer as VSMs, eu posso fazer aqui o estado atual, há muita coisa que eu posso fazer, rever requisitos para um produto que os clientes querem, tudo isso pode ser feito aqui neste ponto. É necessário então fazer em seguida um brainstorm com toda a equipa dos potenciais modos de falha, listear todos, para cada um destes potenciais modos de falha, os potenciais efeitos que está associado a cada um deles, avaliar então o ranking da severidade, da ocorrência e da detecção para cada um destes efeitos de falha, calcular o tal índice, o RPN, que é o Risk Priority Number, que nos vai dizer então, vai nos dar aqui, de acordo com outra tabela que já está criada pelas normas do FUMEA, para nos dizer qual é a urgência, se é alta, média ou se é baixa, e depois devemos, claro, priorizar o nosso ataque pelos modos de falha que são mais urgentes. Em seguida é começar realmente a atacar os problemas, a começar a utilizar então as ações que ficaram definidas, a eliminar e a mitigar o risco delas acontecer, e no final vamos calcular o RPM. O que eu quero dizer com isto? Quando eu tenho o meu FUMEA, além de eu fazer os potenciais, de fazer aqui todos os modos falhos, os potenciais efeitos, ter aqui esta análise, e eu tenho uma segunda parte em que eu vou pôr o que é que eu vou fazer, quais são as ações que eu vou definir para conseguir reduzir o meu RPN, reduzir aqui o meu nível de urgência das falhas que tenho. E no final de eu começar a fazer estas ações, eu tenho que ter outra vez um novo RPN, que vai me dizer se realmente se eu consegui melhorar ou se piorei. Se consegui passar uma tarefa ou uma falha que está numa urgência alta, se consegui passar para baixa ou para média, intermédia, que já é melhor que nada. Aqui a máxima de um FUMEA é a prevenção antes da correção. Eu às vezes tenho discussões com responsáveis de processos que eles estamos a falar do processo e dos problemas que tiveram e porque é que não conseguiram atingir determinados patamares, e a resposta que me dão é tivemos este imprevisto, estávamos à espera disto e não aconteceu, houve uma avaria que não estávamos à espera que aconteceu e tivemos que não temos uma produção ou uma abertura, uma janela de abertura para produzir tão alta. Existem estas desculpas, mas nesses processos existe um FUMEA. Eu digo, vocês se calhar não fizeram, como não fazem o FUMEA, não vão ser capazes, vão ter sempre estes imprevistos. O FUMEA serve para acabar com estes imprevistos, porque muitas das vezes a resposta que eu tenho para não se fazer o FUMEA pelos responsáveis do processo é que não tenho tempo. Eu tenho que estar lá fora, eu tenho que estar, há muitas coisas a acontecer, muitos fogos para apagar, eu tenho que estar lá fora a controlar estes fogos. Isto aqui estão a perceber aqui a bola de neve. Estão lá fora, não vêm fazer o FUMEA porque não têm tempo, porque estão a apagar fogos. Mas têm fogos, porque não fizeram FUMEA, não conseguiram prevenir todos estes riscos que estão a acontecer. Isto acaba por ser cada vez maior. E todas estas pequenas falhas acabam por aumentar o diâmetro da bola. Sempre que ela roda, ela vai ficar maior até que vai se tornar uma avalanche. E quando é uma avalanche, é difícil parar uma avalanche. Não sei se já tentaram,
não aconselho a ficarem de frente, com os braços esticados na direção da avalanche, porque ela não vai parar, ela leva-vos em frente. E é isto que acontece. Nós temos de trabalhar isto. O fumeio é importante. É importante, quando nós temos uma máquina nova, nós temos um processo novo, dedicar logo 2, 3 semanas a resolver a fumeia. Pronto, é uma ferramenta que ainda requer algum trabalho. Ao início é mais demorado. Eu admito que um fumeia pode demorar algum tempo até uma pessoa se habituar às escalas, porque depois também no próprio norma existe, para nós classificarmos não é de cabeça, existem tabelas em que nos diz um 10, está relacionado com isto, um 9 é isto, 7 tem determinadas características para cada um dos 3 componentes daqui da avaliação do RPN de cada falha. Isto demora algum tempo até incorporar, até nós temos a capacidade de conseguimos olhar para um processo que às vezes não está implementado, e é para isso que serve o fumeia, e conseguir destacar quais são as falhas que vou ter, quais são as possíveis falhas, o que é que vai correr mal. E que requer treino, mas com treino torna-se mais rápido. E este que eu quero que vocês comecem a trabalhar. Existe um livro interessante do fumeia, e eu vou deixar aqui em cima o livro. Foi um dos livros que eu utilizei para começar também estudar um bocadinho e começar a desenvolver aqui a minha capacidade de trabalhar no fumeia. E é um livro muito simples. Ele tem, se não me engano, tem 80 e poucas páginas. Está muito bem explicado. Não vos diz como fazer o fumeia detalhadamente, mas tem muita informação que dá para seguir. Se puderem, deem uma vista de olhos. Comprem, ele até não é muito caro. Consegue-se arranjar em novo a um bom preço, também se consegue arranjar com alguma facilidade em segunda mão e em bom estado, por isso se puderem aconselho-vos a comprá-lo ou a darem uma vista de olhos ou a lerem. Do fumeia não vou falar muito mais disto, só tenho-vos a pedir, apostem nele, dediquem o tempo necessário para ele e façam as ações que definirem para ele. Não façam só o fumeia e depois deixem ficar as ações por aplicar e por resolver as falhas que vocês encontraram. Se as encontraram, trabalhem-nas. Como faço sempre no final dos vídeos, se gostarem deixem um like, partilhem este vídeo na vossa rede, subscrevam e deixem comentários se tiverem alguma dúvida ou se quiserem partilhar alguma das vossas experiências. Se tiverem opiniões para futuros programas, aproveitem para deixar nos comentários que eu tentarei responder e tentarei fazer, se for necessário, fazer um episódio mais dedicado a alguma dúvida que vocês tenham. Muito obrigado, espero ver-vos no próximo enquanto